Oi, gente abençoada. Vocês são fiéis, né, seguidores de Cristo e da sua palavra. Um cafezinho? Nesse capítulo 7 de Daniel, tem algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês, né, porque vocês são os fiéis que ouvem a palavra. Bom, os 4 reinos que Daniel vê lá na revelação que ele teve, vocês devem saber, né? É Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, com Alexandre o Grande, e Roma, né? De Roma surge um outro reino que é dividido em 10 reinos, né? E a Bíblia diz 10 chifres. O último animal subiram 10 chifres dele. Chifre significa poder, domínio, reino. E aí no versículo 8, Daniel, considerando os chifres, sobe outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O chifre pequeno, com toda possibilidade, é o anticristo. Então ele faz parte dos 10, mas ele é pequeno. Então já é uma dica aí. Ele não tem talvez um país grande por trás, ou talvez nem tenha um país, né? Porque aparentemente no contexto geopolítico ele é insignificante. Mas aí, de repente, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, quem foi arrancado? 3 dos primeiros chifres. Então, os que têm mais importância. E nesse chifre havia olhos, ou seja, ele vê tudo, controla tudo, né? Olhos como de homem, uma boca que falava grandes coisas. Agora vamos falar sobre esses olhos que veem tudo. Nós estamos vivendo uma geração única na Terra. A coisa mais fácil hoje são as pessoas monitorarem nossa vida através desse instrumentozinho que está aí nas suas mãos, que está na minha, o celular, né? Porque as empresas têm como rastrear o seu celular, mesmo se ele estiver desligado, porque tem lá o IP, o que for, né? Tanto é que o governo de São Paulo começou a usar esse tipo de coisa, e alguns governos, e parece que disseram que era só para saber qual a proporção de pessoas que estavam fora de casa. Mas muitos governos ao redor do mundo já têm usado esse tipo de coisa em virtude da pandemia aí. Então, como eu disse numa live que eu fiz aí bem lá no começo de abril ou final de março, o corona pode ser um catalisador para grandes coisas que vão vir no mundo. Grandes oportunidades para governos totalitários controlarem a vida dos seus cidadãos. A gente está vendo isso aqui em Belo Horizonte, né? Você não pode sair, tem restrição, você não pode trabalhar, você não pode... E isso vai causar mais problema do que o próprio corona, né? Então, e esses olhos aí do chifre pequeno, cada vez mais vai haver mais controle. E se, vamos supor, eu assisti a algumas pessoas que são especialistas nessa área, que eu não sou, e nem necessariamente são cristãos, mas com o advento do corona,
e o espalhamento, vamos dizer assim, desse vírus, né, pode estar por trás um processo dos governos de controle. Como seria isso? Como pode ser isso? Pode haver daqui um tempo, porque ele veio para ficar, esse vírus, como o da gripe, com H1N1 e outros da história da humanidade, né? Até que descobriu vacina ou cura. Então aí está um ponto, até que descobriu vacina. Eles podem descobrir a vacina do corona e obrigar todo mundo a vacinar, né? Literalmente. E pode fazer ou não, né? Não sei se o Brasil vai ter condição de testar todo mundo para saber quem está livre do vírus e quem não está, né? Ou quem já foi curado e aí pode receber um cartão de... Como a gente tem esse cartão de vacina, onde diz que você está livre, você tem um passaporte da liberdade, vamos dizer assim, que você está livre daquilo. Mas você tem que se submeter a essa vacina obrigatória. Bom, aí eu não posso dizer se isso é realidade ou é alguma teoria da conspiração, né? Mas eu ouvi alguém americana, né, falar sobre isso, que junto com esse tipo de vacina eles podem implantar através da própria vacina uma nanopartícula, que entraria no seu corpo e através dela você seria rastreado o tempo todo. E através dela ia saber se você estava livre da doença ou não, se você podia sair para negociar, para trabalhar, para comprar e vender. Então, de todo modo, é um prato cheio para controle e um prato cheio para o nosso anticristo, nosso no sentido do que a gente conhece dele. Agora, Daniel disse que ele vai falar grandes coisas. Então, vai ser um homem muito eloquente, né? Mas vai vir um momento que Deus vai julgá-lo, né? Daniel tem uma visão maravilhosa do trono de Deus, né? Que as rodas eram fogo ardente, o trono era como chamas de fogo. Um rio de fogo manava diante dele, milhares de milhares, ou seja, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu os seus livros. Aqui é uma descrição do juízo final, que eu tenho pregado bastante nessas últimas semanas. Então, o que essa visão de Daniel do trono nos leva a compreender? Essa visão nos leva, como cristãos, a ter uma confiança absoluta que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Agora, quero dizer para vocês uma coisa. Eu vi um pastor orando publicamente e dizendo que essa corona veio do diabo, repreendendo o diabo. Será que nós não damos importância demais a Satanás, não? Satanás tem o poder para fazer isso no mundo inteiro. Lembra, primeiro, que ele foi derrotado na cruz. Segundo, ele só faz o que Deus permite que ele faça. Lembra quando Davi pecou ao contar o povo? A Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra Davi, num texto, não lembro se é Samuel ou Crônicas. E no outro texto diz que Satanás se levantou contra Davi. Aliás, é uma das poucas referências diretas a Satanás lá no Velho Testamento. Então,
diretas, né? Então, Davi contou o povo e Deus não era a vontade de Deus. Um censo só era permitido quando Deus liberasse para fazer. Talvez Davi se orgulhou e queria saber os milhões que tinham lá em Israel, como ele era poderoso. Isso é uma tentação para a gente, né? De saber quantos que estão dando atenção, quantos estão nos ouvindo. Eu estava com essa tentação nesses dias por causa das lives. Quantos estão vindo, quantos não estão vendo. Mas que Deus me livre das obras do inimigo. Enquanto que, falando para os adultos, né, tem lá a quantidade de visualizações, etc. Mas falando para as crianças, que eu estou escrevendo para as crianças, e a Viviane está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, espalhando isso lá no Facebook, no Instagram. Uma dessas lives ela me mandou hoje, já tinha 3.000 e tantas visualizações. Então, falei, oh, glória a Deus, as crianças estão ouvindo o Evangelho. Aleluia. Eu estou fazendo uma série sobre o Eu Sou. Mas isso é um parênteses. Davi pecou. Não é que Deus me livre de me orgulhar. Né? Quero apenas servir o Senhor e cumprir o propósito pelo qual Ele me chamou, que é para pregar e ensinar a palavra dEle com integridade, para que pessoas cheguem a Cristo. Bom, Davi pecou, e aí o profeta foi a Davi e falou qual a punição que ele escolhia, e Davi escolheu cair nas mãos do Senhor. E que Deus fez? Liberou uma praga, pode ter sido um vírus. Em 3 dias, olha, nada longe o corona pode se comparar com o que aconteceu em Jerusalém. Em 3 dias morreram 70.000 pessoas. E Davi se humilhou, bateu no peito, eu é que pequei, essas ovelhas não, Senhor. Aí Deus lhe mostra a eira de Araú no Jebuseu, ele compra e lá ele faz o sacrifício e a praga cessa. Então eu creio que Deus está no controle desse corona. Eu creio que é o diabo, eu creio que foi Deus querendo levar primeiro o seu povo ao arrependimento, a igreja ao arrependimento. Que a igreja, ele quer que todos nós reconheçamos que a igreja pertence a ele, não pertence aos homens. Que nós não podemos usar a igreja para o nosso benefício. A igreja não é um objeto de uso. Então, vai aqui esse ponto. Então, o anticristo, ele vai falar coisas grandes, mas ele vai chegar um momento que ele vai ser derrotado. Lá no 11 diz, ele estava, Daniel, olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, e até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito. No versículo 11, deixa eu melhorar aqui. O seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E os outros animais foi-lhes tirado o domínio, mas eles viveram por um certo tempo. Então, aí aparece no versículo 13 o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos o servissem, e o seu domínio é eterno. E Daniel ficou abatido, o corpo dele, as visões dele ficaram perturbadas, e ele pediu um anjo, alguém perto dele, para explicar. Parece que era um anjo. E aí ele explicou dos 4 reis, os santos vão receber o reino, vão possuí-lo para todo sempre, de eternidade a eternidade. Bom, o reino de Deus é e será, absorverá terra e céus. Então, mais uma coisa, que o reino será possuído pelos santos do Altíssimo, de eternidade a eternidade. Então,
tem um projeto de Deus para o reino dele absorver todas as coisas, porque houve um abalo, né, quando Satanás pecou e depois quando Adão e Eva pecaram, que as coisas entraram em dissonância. E agora Jesus vindo morreu naquela cruz, derramou sangue, tomou a chave da morte que o diabo tinha. Hebreus fala isso, Hebreus 2. E Jesus agora tem toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele entrou no santuário celeste para efetuar uma eterna redenção. E quando ele vier, ele vai julgar o mundo e vai nos dar o reino. E o Pai vai receber toda a glória. Aí no versículo 21, o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Guerra aqui, necessariamente, não é que nós ou quem estiver vivo nesse tempo vai pegar em armas para lutar contra eles. Eles o venceram, Apocalipse diz, por causa da palavra do seu testemunho que deram, né? E eles não amaram suas vidas até a morte. Então não tem nada a ver com pegar em arma. A guerra aqui é porque ele vai ter autoridade, vai todo o povo, língua e nação daquele tempo, se nós já estivermos perto dele, Deus vai dar autoridade para o anticristo agir nesse período aí. Que ele fala aqui da última semana de Daniel, ou nesses 3,5 aqui, que tem alguns que falam que é 3 anos e meio, e tem outros que creem que é o período da igreja, né? Desde a ressurreição de Cristo. Eu confesso que eu prefiro adotar a ideia de que quando o anticristo receber a autoridade de Deus para agir na terra por um pouco de tempo, eu creio que esse tempo será algo parecido com esses 3 anos e meio. Ele vai agir livremente, ele vai matar os irmãos, vai perseguir, né? Vai destruir os santos, vai matar muita gente, porque, irmãos, nós já estamos sendo odiados, nós vamos ser perseguidos, né? Vamos ser odiados por todos, mas se eles ouviram a palavra de Jesus, o testemunho, eles também vão ouvir o nosso testemunho. E na tribulação, nosso testemunho vai ficar mais eficaz. Eu creio que aí né? Jesus falou, Mateus 24:14, que esse evangelho seria pregado em todo o mundo, então eu viria o fim. Eu creio que vai ser um período aí, nós estamos vivendo um pouco dele, vai aumentar, que a gente vai poder pregar o evangelho no mundo inteiro, né? Para que o fim venha, ou então verá o fim, ou como Pedro diz, apressando a vinda do dia de Deus. Alguns acham que a igreja pregando o evangelho apressa. Eu não acho que apressa, porque Deus determinou o dia, mas ele sabe como apressar as coisas, né? A gente que deve se apressar para aquele dia e estar preparado. Então esse cara, esse anticristo, no versículo 24, diz que daquele reino dos 10 reis, se levantaram 10 reis, de Roma 10 reis, depois dele se levantar outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então ele repete o que tinha dito antes. Lembra quando eu falei em Tessalonicenses que o aparecimento do anticristo, que nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que ele surja? Então ele vai surgir, algo vai ser tirado para que ele surja. Aqui está aqui muito claro, né? 3 reis vão ser abatidos, aí ele vai surgir. Então, quando você vir, né, se nós virmos que 3 reis, ou 3 grandes líderes mundiais, os primeiros, então seria talvez países mais poderosos, forem abatidos, vamos só em suposição, tá? E não leve isso em conta só no contexto político.
Se hoje alguém menor, entre aspas, e houver abater, por exemplo, os Estados Unidos, China e Rússia, então, por diversos motivos, não sei, talvez guerra ou coisa desse tipo, então alguém pega o desse vácuo de liderança e toma o poder, né? Mas o juízo será estabelecido, eles tirarão seu domínio para destruir e o desfazer até o fim, e aí ele fala que o reino e o domínio, a majestade serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Acho que Daniel não dá muita brecha aqui para um reino terrestre de 1000 anos, né? Que eu cada vez fico com mais questionamentos a respeito do milênio literal. Quanto a mim, Daniel, ele ficou perturbado e guardou o assunto no coração. Daniel era um homem muito especial, né? Coisa tremenda. Agora tem outra questão aqui, atual. Existe um processo em curso no mundo. Existe um grupo de gente poderosa no mundo que quer tomar o poder, que quer estabelecer uma nova ordem mundial. Isso não é algo oculto, isso é algo propalado e falado por vários dos líderes desse movimento. Vou citar alguns. Se você pesquisar, você vai descobrir lá facilmente. Tem muitos livros escritos a esse respeito, mas vou citar o George Bush pai, né? Ele falou sobre essa nova ordem mundial. Vou citar o Papa, que propôs agora em maio, não sei se vai acontecer, porque Deus está no controle, uma reunião de grandes líderes para estabelecer uma nova educação. Essa nova ordem mundial fala de uma nova educação para um povo novo, de a agenda deles é globalista, né? Então, o que eles defendem, por exemplo, a questão do aquecimento da Terra, etc., né? Tem muitos cientistas que falam que isso tudo é balela, né? Então, mas outro processo, eles defendem aborto, eles defendem a questão de gênero, né? Porque são armas para eles para causar caos nas nações. Porque aqui nós vimos aqui nesse capítulo que o anticristo vai mudar os tempos e a lei. Então, esse nova ordem mundial, eu falei de Bush, tem um outro cara que financia isso, é o George Soros, que ele é um bilionário que tem uma fundação que chama Open Society. Aí você vai lá ver o que eles defendem. Por exemplo, eles exaltaram a Marielle aqui no Brasil, quando ela foi assassinada. Então, apoiar mulheres negras, etc. E ainda LGBT. Então, é uma coisa muito poderosa, eles são muito poderosos, eles estão por trás de muitas coisas. Abrindo um parênteses, né? Você vai achar a foto de George Soros aqui no Brasil, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, ao lado da mulher do Sérgio Moro. Então, tem coisas por trás que nós nem percebemos o que está acontecendo no Brasil, porque a gente está talvez um pouco desatento. Tem outra fundação poderosa, que para muitos faz parte dessa nova ordem mundial, que é a Fundação Gates, de Bill Gates. Então, eles querem estabelecer um governo mundial. Eles querem mudar a lei. O que é mudar a lei? É fazer uma lei mundial. Isso tem sido falado, foi recentemente falado pelo primeiro-ministro da Inglaterra. Mudar a lei, ou seja, estabelecer tipo uma constituição mundial com poucos itens.
Alguém disse, eu não pesquisei a respeito sobre as leis perdidas de Noé, mas se você quiser pesquisar, vai ser, por exemplo, nessa novo tipo de lei, você decreta estado de sítio, então põe os exércitos nas ruas, impedem os cidadãos de ir e vir, como se fosse mesmo um tempo de guerra, ou talvez vá ter tempo de guerra, porque, segundo uma pessoa que comenta o assunto, a nova ordem mundial quer reduzir o número de habitantes na Terra. Eles querem reduzir, segundo essa pessoa que eu ouvi, para menos de 1 bilhão, talvez 500 milhões. Significaria matar, entre aspas, 5 bilhões ou mais de pessoas. Então é uma coisa impensável, né? É uma coisa muito doida. Mas esse processo de tomar domínio sobre a Terra está em curso, irmãos. Está aí diante de nós. As artimanhas do nosso adversário, de Satanás, ele está ali movendo, mas Deus está no controle disso. Satanás é como um cão bravo amarrado na corrente. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então esses governos, essas manipulações vão até onde Deus permitir. Mas vai ter um momento que Deus vai permitir, vai liberar. Você lê o Apocalipse, né? Bem atentamente, e vai ver que no final é um confronto radical, né, da luz e as trevas. E as trevas não vão prevalecer contra a luz. Então, esses são alguns pensamentos que estão me perturbando nesses dias, porque, de certo modo, eu estou vendo que o momento profético ele é incrível. Nós estamos vivendo momentos incríveis. Posso dizer para vocês que a gente deve levantar os olhos aos céus, porque o dia está mais perto. Não sei, não tenho a menor ideia de tempo, mas Jesus falou quando essas coisas acontecerem, levantai os olhos. Então até aí a palavra de Deus me permite. E se surgir um homem que a gente discernir que ele é o anticristo, como o Paulo podia ter discernido, né, que o imperador de Roma fosse, ou que ele ia ser abatido e alguém ia levantar e tomar o poder, mas sabemos que Paulo escreveu, nós, o que ficarmos vivos, tinha aparentemente uma esperança pessoal dele, mas depois ele está dizendo que já está sendo oferecido como sacrifício. Não é que ele perdeu a esperança, porque a esperança dele, ele vai dizer, ele fala para que eu alcance a ressurreição. Então ele já estava convicto no fim da vida que ele ia morrer, como Pedro também sabia, Jesus falou com ele que ia morrer. Então essa ideia que Jesus podia voltar na época deles estava um desejo do coração, mas eles mesmos já sabiam em si que Jesus não ia voltar tão rápido. Até as parábolas ele falou, tardando o noivo. Então, queridos, vamos ficar atentos, né? Vamos compartilhar, comente esse vídeo, né? Talvez você tenha algo a acrescentar, e eu penso que esse grupo está sendo formidável. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, né? Terminar lendo outra passagem de Daniel, que eu amo muito, né? Diz que muitos dos que dormem, Daniel 12:2, muitos, não, vou ler do 1, né? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, falando do judeu, que eu creio numa conversão em massa dos judeus. E haverá um tempo de angústia, ou grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, vai ser muito pior que o Holocausto, que tudo que já houve na Terra. Mas naquele tempo, para o judeu e para a igreja, mas naquele tempo livrar-se-á do teu
o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Livrar-se-á como? Mesmo que morra, né? Vai livrar como? Mesmo que morra, não é nada de arrebatamento aqui. Versículo 2, e muitos dos que dormem no pó ressuscitarão. Agora sim, ressurreição e arrebatamento. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, uma ressurreição aparentemente única. Os que forem sábios, isso que eu quero ministrar para vocês, queridos e queridas irmãs. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Eu tenho ensinado para vocês a justiça de Deus. Que Deus, em sua justiça, te conduza pelo caminho dele e te dê graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.